Boa tarde a todos, eu sou o Pedro Madruga e bem-vindos ao segundo episódio de Ruído de Fundo. Comigo tenho mais 3 colegas, apresentem-se. Olá, eu sou Joana Pereira, no 11º ano no curso de Ciências e Tecnologias. Olá, sou a Jana Diogo, ano 10º ano no curso de Ciências Socioeconómicas. Olá, eu sou Marta Oliveira, no 11º ano no curso de Ciências e Tecnologias. Bem, segunda-feira, ontem foi domingo, dia 14 de fevereiro, foi dia dos namorados. Esta semana é a semana dos afetos e para mim foi um dia normal, no entanto, esta semana teve uma importância maior do que em qualquer outro ano, devido às condições que estamos a ultrapassar. Exato, para mim, acho que nós, os três, os quatro, quer dizer, um dia normal, em casa, fechados, confinados. Supostamente era assim que deveria estar toda a gente, visto que nos encontramos nesta situação, mas pronto, agora é mesmo assim. Sinceramente, para mim também foi um dia banal, como aos outros. Esperemos que algum dia, né, passe este dia acompanhada, mas estes dias virão. Pronto, este ano os afetos, como o Pedro já referiu, ficaram mais limitados para toda a gente. As coisas tiveram de se tornar mais digitais, mais online, tanto as relações amorosas como as relações de amizade, familiares, etc. E eu gostava de saber até que ponto é que conseguimos transformar tudo online. Um toque acho que não é o mesmo do que uma mensagem ou uma videochamada ou assim. Exato, porque de certa forma nós conseguimos modernizar-nos com as aplicações, como disseste, com a videochamada, com as chamadas e mais a mais a quarentena levou a que criassem essas aplicações, mas agora fechados estamos a sentir sozinhos. Estamos mais conectados do que alguma vez tivemos, porque rapidamente falamos com qualquer pessoa, ao mesmo tempo estamos menos conectados do que estávamos, porque estamos efetivamente sozinhos. É verdade, e passámos a valorizar coisas mínimas que antigamente, sem esta situação, não valorizávamos ou passávamos um bocado ao lado. E então, relativamente a estas coisas dos afetos, ah, hoje em dia valorizamos muito mais coisas mínimas. Exato, antigamente, era tudo muito mais difícil e acho que as relações existiam na mesma, por isso também ninguém tem de entrar em pânico com esta situação toda. Obviamente temos de manter as relações online, porque não se deve sair de casa, estamos confinados, não é? Por isso acho que mas antigamente tudo se resolvia, portanto. Falando nisso agora, antigamente, por acaso, lembro-me agora de uma conversa que tive há poucos dias com a minha avó sobre que, como ela e o meu avô se conheceram por acaso, ele é que mandou uma carta para ela primeiro e para chegar até ela demorou 7 dias. E depois para ela conseguir responder à carta ainda demorou mais 7 dias. Logo, para se conseguirem comunicar um com o outro, demoravam 15 dias. Logo, acho que nós devemos ter mais calma, porque sinceramente alguém demora 10 minutos a responder à mensagem assim, fico logo toda alarmada e assim, então. Exato, nós antes dávamos valor, antigamente, não éramos nós, mas pronto, os nossos avós e tudo, davam valor a coisas muito mais simples do que nós damos agora. Nós agora, com esta situação da pandemia, obviamente começámos a dar mais valor, por exemplo, a não abraçar as pessoas e quando abraçamos ser uma coisa rara, mas mesmo assim continuamos a valorizar muitas das coisas que devíamos valorizar e que antigamente eram bastante valorizadas. Concordo plenamente contigo, porque nós tomávamos estes afetos quase como garantidos, quase como um direito, uma liberdade que tínhamos e que temos, que foi evoluindo e através de tecnologia, através de tudo foi evoluindo, mas tornou-se raro, como tu disseste, e funcionou tal e qual como qualquer peça rara, passou a ser valorizado e mais valorizado, e eu acho que isso também é importante, porque até mais da pandemia, não só isso passou a ser valorizado por essa razão, por nos sermos afastados, passou a ser valorizado por durante a pandemia houve pessoas que se foram embora e acabou-se. E já não vamos poder. Isso refletiu-se bastante, agora que diz isso refletiu-se bastante na mentalidade das pessoas, porque antigamente, como a Joana já referiu, que as cartas demoravam 15 dias de uma pessoa para a outra e as pessoas eram muito mais pacientes e pronto, era mesmo assim as condições que tinham. Hoje em dia, como ela também já referiu, esperamos 5 minutos e já estamos
entre aspas, a morrer. E isso reflete-se bastante na mentalidade das pessoas, dos jovens de hoje em dia, que vê-se que as relações hoje em dia são muito mais instáveis, as pessoas não pensam da mesma maneira como pensavam antigamente. Por exemplo, os meus avós no outro dia falaram comigo, conversas, pronto, e eles disseram que o meu avô comentou comigo que conheceu a minha avó, eles viviam perto, conheceram a minha avó e ele disse, quando começaram a namorar, que passados 5 anos, acho que foi assim uma coisa, passado uns X anos, que era para casar. Tipo, foi logo assim, enquanto que hoje em dia, ah, amanhã se acabar arranja-se outro, não faz mal, a vida continua, não há tanto esse foco de tudo bem que supostamente nós estamos com uma pessoa e pensamos que é para sempre, mas já não há tanto aquele objetivo de cumprir uma meta e uma etapa com a pessoa. Eu concordo contigo, por exemplo, tipo, acho que nós hoje, tipo, os adolescentes e assim, estamos numa relação, claro que tu não estás numa relação para acabar, mas sinceramente acho que não tenho a certeza que as pessoas pensem que é aquela pessoa que tu vais estar para sempre, nem aquela pessoa que será o pai dos teus filhos ou assim. Acho que a confiança ou a estabilidade da relação diminui um pouco. Exato, eu acho que agora as pessoas também têm uma mentalidade assim mais aberta. Como é que eu vou te explicar isto? Por exemplo, têm mais objetivos em serem independentes e em terem a sua própria liberdade e serem a sua própria pessoa e ficam felizes por não depender de ninguém. O que até é uma coisa minimamente boa, pelo menos eu acho. É bom estarmos connosco próprios, conhecermos a nós mesmos e sermos independentes e não precisarmos de ninguém. Sim, agora estavas a falar nisso e eu lembrei-me de nós estarmos connosco próprios. Eu lembrei-me de uma frase, e eu peço desculpa que eu não me lembro mesmo quem é que a disse. Ah, dizia que nós só conseguimos relacionar-nos com outra pessoa, só conseguimos ter qualquer tipo de relação com outra pessoa depois de sabermos nos relacionar connosco próprios. Porque se nem connosco estamos, ou que nós conhecemos há mais tempo, nos conseguimos relacionar bem, como é que nós nos vamos conseguir relacionar com outra pessoa? E agora estavas a falar da independência também. Eu acho como é que as coisas são tão absurdas, ou seja, este digital, essa independência, pelo menos pelo ponto de vista que eu tenho, essa independência surge através da evolução, uma evolução boa. Essa independência surgiu através de revoluções, porque antes com a igualdade, e essa igualdade também se conseguiu por parte dos meios digitais. E esses meios digitais agora estão a ajudar a manter relações, também foram responsáveis por uma certa destruição, acho eu. Como estavas a falar da evolução, da igualdade e tudo, eu acho também uma grande parte da independência se deu quando as mulheres agora, pronto, têm mais independência. Eu acho isso bastante importante ficar aqui referido, porque antes talvez eram os homens que mandavam em tudo e as mulheres não tinham grande opção, e agora, como as mulheres são mais livres, se calhar também influencia um bocadinho nisso. E sobre o digital, exato, eu acho que pode haver muitos problemas, porque agora conhecemos muitas pessoas online e não sabemos, não temos a certeza, não temos como saber quem está por trás desse perfil no Instagram ou no Facebook, pronto, nas diversas redes sociais. Eu acho que isso às vezes pode ser um problema. Sinceramente, eu não gosto muito de falar vá com pessoas assim que não conheço, porque tenho sempre aquele receio, aquele medo de aquela pessoa pode ter aquela foto de perfil e eu achar que é ela, mas por outro lado pode não ser. Então, sinceramente, nunca fui uma pessoa que gostei muito de. Gosto de redes sociais, sim, gosto de passar o meu tempo, mas sinceramente não gosto de falar com pessoas assim que não conheço. E temos ainda há uma semana, quer dizer, amanhã vai fazer uma semana, que até lançámos um episódio a falar sobre esses perigos da internet, e que realmente são muitos e nós nunca sabemos o que é que pode lá estar por trás, e esses perigos também nós temos de ter muito cuidado, porque é bom relacionar-nos, faz parte da evolução, faz parte da globalização e cada vez mais isso vai acontecer, mas temos de ter cuidado, porque como existe mais gente na internet, quando mais pessoas há, os perigos sobem com as pessoas também. Sim, sim, isso é verdade, esses problemas virtualmente, mas já pensaram que também nas relações, já pensaram, como é óbvio, vê-se no dia a dia, também têm problemas não só nesse aspecto. E uma das coisas que acontece muito é, por exemplo, o bullying. Vocês, certeza que
que já pensaram nisso? O que é que têm a dizer? O bullying é um problema e não só focando nas relações, o bullying é um problema a todos os níveis. Claro que nós, se calhar, vemos o bullying nas relações um problema maior, porque também já existe um respeito e quando existe uma espécie de bullying é pior, porque já estamos a passar esse limite de respeito, mas o bullying é um problema a todos os níveis, seja na escola, seja cá fora, é mesmo um grande problema. Eu estive aqui a pesquisar, no outro dia fiz uma pesquisa assim rápida sobre o bullying e são dados que se encontram facilmente e eu achei bastante chocante porque eu não estava à espera de encontrar estes dados e vou aqui dizer dois, pelo menos. Pronto, estes dados são tirados da Unicef e que são 38% dos jovens portugueses, dos 13 aos 15 anos, afirmam ter passado por uma situação de bullying no ano anterior, o que eu considero bastante elevado, porque 38% não é metade, mas é quase metade, ou seja, é uma grande parte. E 31% dos jovens portugueses, também dos 11 aos 15 anos, relatam praticar atos de bullying na escola pelo menos uma vez nos últimos 2 meses, o que eu ainda acho pior. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, sem dúvida. Sinceramente, também acho que já deve ter acontecido com quase todos nós. É que às vezes, por exemplo, podemos dizer alguma coisa ou assim que nós não achamos que estamos a fazer bullying ou a pessoa pode não levar a mal, mas a pessoa pode ser uma pessoa mais sentimental ou assim e levar a mal. Por exemplo, já me aconteceu algumas vezes eu estar a brincar com a pessoa, que deve ser uma pessoa assim um bocado brincalhona, e a pessoa levar a peito, mas eu nem estava a querer levar a mal, mas a pessoa levou. Então às vezes temos de ter cuidado com o que dizemos ou o que a pessoa pode levar a mal. E uma coisa também importante referir é que, por exemplo, às vezes muitas pessoas acham que o bullying é só a nível físico ou assim, mas temos que pensar que o bullying também às vezes é psicológico e existem vários tipos de bullying. Exatamente, pegando no que a Joana estava a dizer, que o bullying não é só a nível físico e também psicológico, que geralmente até dá mesmo depressão às pessoas e são coisas que não passam de um dia para o outro, mas também há outros tipos de bullying, por exemplo, o bullying sexual, bullying homofóbico, o racial, que é relacionado com o racismo, que é uma coisa que também se fala muito e é muito presente na nossa sociedade hoje em dia, e também o cyberbullying, que também estamos fartos de ouvir falar, ainda mais agora com o confinamento, os dados do cyberbullying aumentaram imenso. Eu só queria aqui dizer uma coisa que a Joana Diogo disse que, pronto, às vezes podemos dizer coisas que magoam alguém, a nós não nos faz diferença, mas a uma pessoa faz. Só queria referir que normalmente as vítimas do bullying são pessoas exatamente normais, que às vezes têm uma característica que sobressai. Portanto, podem ser umas sardas, podem ser mais baixas, às vezes são coisas mínimas que não fazem completamente diferença. Só que normalmente estas pessoas são mais inseguras, têm mais medo, são mais calados e isolados, e acho que pronto, os bullies, ou seja, as pessoas que praticam bullying, desculpem, são mais, acham que são mais fortes, pelo menos, ou estão em maior número. Agora estás a falar nisso e a parte das pessoas que sofrem bullying serem supostamente mais fracas ou supostamente mais frágeis, mais tímidas e por isso também são um alvo mais fácil mas lá está, isto depende dos casos, é muito generalista, mas as pessoas que normalmente praticam bullying, pessoas que já sofreram bullying há mais tempo atrás e que a única maneira delas, portanto, quando sofreram se sentiram inferiores, a única maneira delas voltarem a sentir-se superiores é praticando bullying sobre outras pessoas, assim terem um suposto ego de superioridade. Exato, aquilo de ficar feliz pelo mal dos outros, é muito isso. Exato, porque as pessoas que praticam bullying normalmente têm grande necessidade de dominar os outros ou gabar-se da sua suposta superioridade. Tanto pode ser que às vezes nem é real, é mais imaginária do que real, na maior parte dos casos. E são pessoas que se zangam muito facilmente, ou são impulsivas, ou que lá está, já passaram por essas situações no passado e agora se querem vingar noutras pessoas como lhes fizeram a eles. Um dado que eu também vi no outro dia, já não me lembro também aonde, em que site, mas que me chocou muito, sinceramente, foi que cada 6 adolescentes em 10 já pensaram em suicídio. Isto é uma coisa, sinceramente, que me chocou bastante,
depois pensar que 60% dos adolescentes já pensaram em cometer o suicídio é uma coisa que me choca bastante, não é? Porque é a nossa vida que está em risco. Se a pessoa quer acabar com a vida é porque já deve ter sofrido muito, uma depressão imensa, então acho que é uma coisa que me chocou mesmo. Exato, por falar em dados, no outro dia vi um vídeo numa rede social, eu até partilhei com vocês. Foi um vídeo que eu achei bastante interessante, porque era umas raparigas, umas meninas, que se juntaram para fazer um vídeo contra o cyberbullying e ao longo do vídeo iam falando sobre o assunto, porque naturalmente já sofreram do mesmo, e no vídeo relatam dados que deixaram-me extremamente chocada, nomeadamente que neste confinamento 60% dos jovens foram vítimas de cyberbullying, ou seja, com comentários maldosos, tu és gorda, tu és magra, tu isto e aquilo, que deixam uma pessoa extremamente em baixo. Também que 1 em cada 5 dessas pessoas todas, desses jovens, pensou em suicídio, o que também é bastante. Hum, e que 78% sofre com ansiedade, com problemas de ansiedade. Estes dados, de facto, são dados deste confinamento e chocantes, porque Sabem que depois também há um grande problema, é que as pessoas que são vítimas do bullying depois sentem muito medo, lá está, ansiedade, como a Joana disse nos seus dados, porque lá está, porque prometem ou comprometem-se, assim dizendo, a permanecer em silêncio sobre as agressões para evitar possíveis futuras. Ou também podem sentir-se envergonhadas ou com medo que não acreditem neles, ou que lhes culpem, ou que não lhes deem apoio. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser muito trabalhada, principalmente nas gerações futuras, e acho que é uma coisa que não pode ser normalizada. Eu acho que neste momento as pessoas estão cada vez mais a normalizar o bullying e eu acho que têm de ser feitas mais ações de sensibilização, falar-se mais sobre isso, por exemplo, como nós estamos a falar aqui. Acho que é importante. Sim, sinceramente também eu acho que, por exemplo, vão sempre, acho que vai sempre haver alguém que não vai gostar disso, ou tu sejas magra, ou tu sejas, pronto, um bocadinho mais gorda, ou assim, vai sempre haver alguém que não goste de ti, mas acho que as pessoas têm que pensar que a pessoa não tem culpa, ou ter chardas, ou não ter, a pessoa nasce assim, ninguém tem culpa, somos todos bonitos, ou assim, vai, cada um à sua maneira, então acho que devemos lutar pelo amor no mundo. Não, sim, agora, não, mas agora a Marta estava aqui a falar e realmente nós começámos a falar isto um bocado por causa dos afetos e pronto, mas é mesmo importante falarmos sobre isso e isto é um tema importante, não é um tema que nós devemos descartar e que nós devemos dar por quem existe, mas é a vida, existe porque sim. Não, existe porque nós queremos que exista. E tanto este como outros, que muitas vezes são temas tabus, no sentido de nós não falamos porque nós sabemos que existe o problema, e como nós sabemos que às vezes nós também podemos ser responsáveis por esse problema, por não denunciarmos, por não ajudarmos, e portanto isso é importante, e esta parte aqui nós estamos a falar, eu não me lembro muito bem como é que isto começou, mas é mesmo importante falarmos sobre isso. sensibilizar a mentalidade das pessoas sobre o assunto. Exato, lá está, porque não faz. Há muita gente que diz que faz parte de ser criança, de crescer, toda a gente tem de passar por estas situações e não tem, porque isto não é normal, porque depois isto tem diversas consequências numa pessoa, tanto alterações psicossociais, assim dizendo, ansiedade, depressão, alterações do sono e do apetite, acho eu, se não estou em erro, acho que sim. E a diminuição da sua prestação académica e profissional, acho que também é um dos efeitos, pronto, de quem sofre bullying, e isso tudo, e acho que cada vez mais temos de incentivar os jovens, ou os adultos, pronto, que também passam bullying, a falar sobre isso, porque não pode ser normalizado a este ponto. Sim, porque o bullying, nós já vimos, e a Joana disse há bocado, existem vários tipos de bullying, seja o bullying verbal, físico, sexual, homofóbico, racial, ou até mesmo ciberbullying. E então, e agora estás a falar nos jovens e nos adultos, porque o bullying pratica-se a todos os níveis. O facto de nós normalizarmos o bullying vai ajudar também a combatê-lo, e é importante fazermos isso. Temos que perceber que as pessoas têm diferenças e tudo, então sempre, e é até bom a diferença, não somos todos iguais, então acho que a diferença nem é assim um ponto mau, porque obviamente que somos diferentes e não tem mal nenhum, devemos respeitar-nos uns aos outros,
por isso. Exatamente, e também devemos sempre incentivar a partilha dos seus problemas, obviamente sem julgar. Eu acho que isso não é preciso dizer, que toda a gente devia saber, mas infelizmente não é assim. Ninguém devia julgar quem sofre de bullying porque não tem culpa e deve sempre aconselhar a procurar a ajuda junto de adultos, sejam professores, sejam pais, uma pessoa assim de confiança, acho que é sempre importante nestes casos. Sim, e os psicólogos, nós às vezes temos medo de, portanto, seja de denunciar quem é que está a fazer, seja denunciar a ação contra nós próprios, temos medo de denunciar até por pode haver consequências de quem está a fazer consequências, como nós temos medo por uma questão de autoestima já vem provocada por esse bullying. E há bocado eu esqueci-me de referir que tu falaste dava problemas académicos, psicológicos, etc. E nós já pensamos sobre isso. Nós jovens, enquanto nós, digamos, uma situação normal, devido ao que se passa hoje e agora também na quarentena, a própria quarentena já traz stress, a própria quarentena já traz ansiedade a muitos. Se juntarmos a isso, juntamos ainda a pressão da escola, juntarmos a isso, juntamos ainda a pressão que existe da sociedade e a pressão académica, e a juntarmos a isso tudo ainda vamos juntar a pressão do bullying. Nós já conseguimos conhecer todas as outras pressões, enquanto numa situação supostamente normal. A juntar a isso tudo, às vezes também é preciso metermos no lugar para percebermos, para compreendermos melhor isto. Sinceramente, também acho que já todos nós tivemos aquele receio, ou aquela ansiedade, por exemplo, às vezes de ter medo de, por exemplo, não vou usar aquelas calças, não compro isto. Eu até gosto, mas não compro porque as outras pessoas não vão gostar. Sinceramente, às vezes, tipo, a mim acontece, tipo, eu gosto mesmo daquela camisola, mas não vou usar porque não é, tipo, não é aquela camisola básica, é assim mais extravagante ou assim, porque as pessoas não vão gostar. E acho que, tipo, isso a sociedade impõe-nos, tipo, as pessoas sentem receio e medo do que devem usar. Acho que isso é uma coisa má, porque cada pessoa tem que ter o seu estilo e não ter medo de ser quem é, tipo, usar o que quiser, porque todos nós temos gostos diferentes, não é? Exatamente, Exato. Não podes falar. impedimos-nos de fazer certas coisas com receio e medo do que possamos ouvir vindo das outras pessoas, até às vezes mesmo aquele amigo que manda assim uma boquita ou outra, às vezes até mesmo esses que são supostamente amigos, esses pequenos comentários também interferem. E agora lembrei-me do que a Marta estava a falar há bocado. Estavas a falar de pedir ajuda a psicólogos e isso tinhas falado também no outro dia comigo de uns sites. O que é que tens aí? Sim, exato. Eu só queria referir uma coisa, vocês estavam a falar dos psicólogos, eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada, porque eu acho que os jovens, pelo menos eu sinto isso, têm muita vergonha de dizer que vão a um psicólogo ou que isso não é normal ir a um psicólogo, porque eu acho que não tem mal nenhum e acho que até. Não, obviamente, não estou a dizer que toda a gente devia ir a um psicólogo, mas eu acho que faz bastante bem e acho que não há vergonha nenhuma em dizer isso ou em procurar ajuda e acho que é bastante importante. Um, Sobre as associações que eu ia falar, eu encontrei algumas. A primeira delas é a APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é uma assim das principais. E depois também temos a Associação Tudo Vai Melhorar. Sobre o cyberbullying, uma mais específica, temos a Internet Segura, que tem uma linha telefónica para quem quiser ligar para lá. E depois também há as associações internacionais, eu encontrei a Stop Bullying. Pronto, podem mandar mensagem para lá e vocês vão falar com profissionais, assim dizendo, profissionais para vos ajudarem com o vosso problema. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Queres dizer alguma coisa? Sim, eu agora lembrei-me, por exemplo, acho que na nossa escola vocês já devem ter ido a sessões que é com a escola segura. Também acho que é importante que a escola segura também, se maldinhos, ou se tiverem a passar sobre alguma coisa assim, podem contactar a escola segura, que há de haver sempre alguém que vos ajude e que vos aconselhe. Por isso, se tiverem a passar um mau bocado, não tipo, fiquem sozinhos, não achem que estão sozinhos, porque haverá sempre alguém que vos tentará ajudar. Exatamente, e até mesmo as psicólogas da escola estão sempre disponíveis para todos esses, para nos ouvir e para nos ajudar nesse tipo de problemas. Por exemplo, aquilo que a Marta disse de irmos aos psicólogos, e isso, acho que sim, tipo, se os problemas existem, temos é que tentar resolvê-los, não de guardar para nós. Existem pessoas que nos podem ajudar, por que não ir a um psicólogo? Se eles nos vão ajudar, porque é que não deveremos ir? Isso não é uma coisa má. Se eles estão lá para nos ajudar, acho que devemos ir. Então,
tentem sempre tentar resolver os vossos problemas. Efetivamente é necessário uma certa coragem para enfrentar todos estes problemas e até mesmo para denunciar, seja uma ação que está a ocorrer contra nós, seja uma ação que nós vimos, que vamos estar, se nós vimos, se nós não fizemos nada, também somos culpados. E portanto, o bullying é cada vez mais um problema. Agora, o ciberbullying representa ainda cada vez mais um problema. Portanto, todos eles devem ser combatidos, mas acho que isso é importante. Bem, vamos então agora à nossa parte final, as rúbricas habituais. Marta, quais são as recomendações de hoje? Eu hoje decidi vir aqui falar de um livro que, entretanto, já foi adaptado para um filme, para as pessoas que gostam menos de ler e que gostam mais de ver filmes, que é o Pride and Prejudice, que em português é o Orgulho e Preconceito. Este livro foi escrito por Jane Austen e é basicamente inserido numa burguesia inglesa no século XIX. Pronto, é um romance em que a relação entre Mr. Darcy e Elizabeth é pautada, assim dizendo, pelo preconceito, a atração, a paixão e pela raiva. Ou seja, mete muitos sentimentos diferentes, ou seja, um misto de sentimentos acontece neste romance. E eu acho que eu gostei, espero que vocês também gostem, e por isso eu recomendo bastante essa leitura, porque eu acho muito importante. Então, a minha recomendação para hoje foi uma música que eu já vi há alguns anos, acho que já saiu. Foi dois rapazes que foram ao Got Talent apresentar uma música que chama-se Hopeful, que é sobre bullying, em que eles, na letra da música, que é muito bonita mesmo, adorei, sinceramente, que falam sobre que eles próprios sofreram bullying, a pedir, tipo, que são crianças e que não têm que sentir aquele stress e aquele bullying. Então, recomendo bastante, é uma música, sinceramente, que adoro e que é muito sentimental. A minha outra recomendação é o webinar que se realizou semana passada. O nome deste webinar é Olhos nos Olhos pela Igualdade. Eu tive a oportunidade de ver este webinar e acho que todos nós devíamos ver, pois neste webinar foram falados temas de extrema importância. Neste webinar participou Sara Barros Leitão e Tiago Rolino. O tema que me chamou mais a atenção neste webinar foi, sem dúvida, a igualdade de géneros. Joana, agora a nossa curiosidade de hoje, o país. O país que nós trazemos hoje é a Bélgica. A curiosidade que eu encontrei foi que tem o maior número de castelos por metro quadrado do mundo. Uma coisa bastante interessante. Sem dúvida alguma. Bem, começámos a falar dos afetos e acabámos a falar do bullying. Como podemos ver, as palavras são um instrumento fundamental, obviamente nos afetos, que tantas vezes foram representadas por poemas, histórias, filmes, séries, mas também as palavras são muito fortes no bullying. Claro, não só as palavras, também os atos físicos e agora mais digitais, mas focando nas palavras, nós não sabemos o valor que uma palavra pode ter em cada pessoa. Uma palavra pode ser literalmente uma bala, que acertando no ponto certo, pode acabar com a vida de alguém. Se nós quisermos, podemos impedir uma bala de atingir essa pessoa. Vejamos a importância disto e tenhamos noção. Um por todos e todos contra o bullying. Vamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau! Bem, por hoje está feito.